Oi, turma de antenas e propagação. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui introdutório, já que a gente teve essa mudança aí na nossa programação, eu quis explicar um pouquinho como é que vai ficar daqui para frente até a gente entrar na parte de radiopropagação, que a gente ainda entra na unidade 2. Então é só explicar como é que fica essa semana e as próximas bem brevemente. Bom, se vocês olham na programação original, essa semana em que a gente está agora, que é a semana 8, a gente já entraria no que eu chamei de parte 1 de antenas refletoras, que é o capítulo 15 da nossa literatura principal. A gente não vai fazer isso por conta desse atraso que aconteceu. Então eu vou juntar, vai ficar antenas refletoras toda na semana 9, que é a semana que vem, dá para fazer isso. Talvez eu até coloque numa única entrega para vocês, num único vídeo assíncrono ou divido em dois, mas de qualquer forma dá para fazer isso direitinho na semana que vem, tá? Para que aí nessa semana a gente dá continuidade ao capítulo 4 de antenas filamentares, que aí um segundo ponto que eu queria tocar aqui é o seguinte, eu tipicamente coloco a teoria necessária desse capítulo 4 por meio de exercícios que a gente resolve. O que eu estou fazendo para tentar ganhar um pouco de tempo? Eu vou direto a essa teoria no vídeo, que começa daqui a pouco, e a gente, no encontro síncrono, a gente vai olhar exercícios em que a gente pode inserir parte dessa teoria. Então, estou deixando para a gente olhar exercício juntos no encontro síncrono. Acho que vai ficar mais interessante assim, tá? E, finalmente, o outro ponto que eu queria destacar, que é o último ponto, é o seguinte. A parte de arranjos de antenas, que é o que ficaria então para a nona semana, semana que vem, pelo fato de na semana que vem eu ter que dar para vocês toda essa parte de antenas refletoras, tá? A parte de arranjo de antena não fica para a semana que vem, fica para outra, para a 10ª, em que é a semana em que eu já vou entrar um pouquinho em radiopropagação, aí fica junto essas duas coisas, o que também não é problema nenhum. Tá? Quando eu fiz essa divisão em parte 1, parte 2 de determinados assuntos, eu já previa exatamente que algum arranjo ia ser necessário se fazer, então tinha alguma flexibilidade, como eu já disse para vocês, e eu vou usar dessa flexibilidade. Tá? Então a gente vai conseguir fazer dar certo. Tá? Eu ainda acho que foi o melhor arranjo possível, ter dado aquele tempinho ali de folga para vocês conseguirem se ajustar. Tá? Acho que foi a melhor alternativa, então daqui a pouquinho está começando a parte teórica aí da continuidade do nosso assunto, tá certo? Então continue aí e a gente se encontra no próximo encontro síncrono, tá? Até mais. Então, turma, vamos lá, vamos dar continuidade. Então, de novo, a gente está ainda no capítulo 4, antenas filamentares. Uma coisa muito interessante desse capítulo, e por isso que eu foco bastante nele, é o seguinte. Uma vez que a gente aprendeu aquele ferramental lá do capítulo 3, os potenciais vetoriais A e F, o capítulo 4 é um lugar muito interessante da gente praticar um pouco daquilo e ter uma percepção bem boa, bem sedimentada de qual é a relevância da gente ter criado aquelas ferramentas ali. Porque a gente vai ter a chance de praticar como vocês já estão treinando num exercício. Bom, aqui a gente vai um pouco mais além, tá? Conforme vocês vão ver, e a gente ainda consegue extrapolar várias das conclusões que a gente vai tirar aqui com antenas muito simples, que são as antenas filamentares, a gente consegue extrapolar para antenas mais sofisticadas. Muito dos resultados que a gente vai obter a respeito de cálculo de campo distante, interpretação a respeito das potências que estão envolvidas ali na antena, parte reativa, parte que é propagante, real, né, resistiva, que a gente costuma dizer. Todas essas conclusões que a gente vai tirar com cálculos para antenas filamentares, a gente pode levá-las para antenas quaisquer. Tá? Em grande medida, essas conclusões serão válidas para a gente ter essa percepção, ter essa ideia de como é que funciona essa questão de potência radiada e campo distante, campo próximo, para qualquer uma das antenas. Tá? Então aqui eu selecionei, a gente vai ter algum equacionamento a respeito de regiões de campo, que era uma coisa que eu tinha introduzido, mas eu disse que mais adiante a gente ia verificar exatamente por que campo distante
ele acontece a partir de 2d² sub lambda, por exemplo. Por que é essa medida? A gente vai chegar a essa conclusão hoje. E aí a gente emenda com algum equacionamento também para filamentares a respeito de potência radiada, incluindo a determinação de resistência de radiação para um dipolo infinitesimal. E a gente finalmente vai conseguir ter uma percepção melhor dessa ideia de resistência de radiação, que também é uma coisa que eu estava sempre dizendo para vocês, que mais para frente ficaria um tanto mais claro o que é essa tal de resistência de radiação. Hoje isso daí fica um pouco mais claro. Tá? Então vamos lá, vamos começar esses assuntos. Bom, campos para dipolos finitos, tá? Numa região qualquer do espaço. O que a gente tem que fazer se quiser fazer esse cálculo daí? Bom, pelo que a gente já aprendeu lá no capítulo 3, a gente lançaria a mão de calcular o potencial A, já que nossas fontes serão fontes de corrente, está aqui o vetor, que é alguma densidade de corrente, tá? Numa superfície, num volume, o que quer que seja. Calcular essa integral tripla num volume aqui, que é o caso geral. A gente já sabe que ela pode simplificar para uma integral dupla ou simples, conforme seja essa distribuição de corrente, que tipo de densidade de corrente que a gente está falando. Ou então não é densidade, é uma linha de corrente, seria uma integral simples, a gente já falou sobre isso. Basicamente a dificuldade está em calcular essa integral. Tá? Embora eu tenha dito que quando a gente desenvolveu esse método no capítulo 3, o método surge, né, em grande medida para a gente se livrar de uma integral muito mais complicada, que seria aquela integral direta, usando o equacionamento de Maxwell diretamente. A gente fez um caminho alternativo para se livrar dessa dificuldade. Integral e diferenciação. Ainda assim, não quer dizer que essa integral que a gente vai fazer seja algo extremamente simples de se fazer. Sempre vai ter também alguma complicação, a menos que a nossa estrutura irradiante, a nossa antena, seja demasiadamente simplificada, como o dipolo infinitesimal, como a gente viu no exemplo que vocês ficaram de fazer. E tem uma complicação que costuma ser razoavelmente grande, que é associada aqui a esse R, que é a distância entre cada ponto em cima da fonte até o observador. Essa distância, por que ela não sai fora da integral? Porque ela está variando conforme eu estou percorrendo esse volume aqui de integração. Tá? Cada hora eu vou estar num determinado ponto da fonte, investigando a contribuição dele ao observador. Então ele está variando ao longo aqui, conforme eu estou mexendo aqui na minha integração, no meu dv'. Tá? Por isso que ele tipicamente não sai fora da integral. A gente conseguiu fazer ele sair fora naquele caso muito simplificado do dipolo infinitesimal. A gente trocou esse R grande aqui pelo R pequeno, de coordenadas esféricas. R pequeno não varia conforme a integração, porque ele é fixo, ele liga a origem até o ponto de observação. Resultado, ficava tudo muito mais fácil, saía fora da integral. Mas era um caso muito peculiar. Então, a maior simplificação que a gente costuma introduzir para resolver essa integral é uma simplificação em cima de R. E a gente vai trabalhar em cima disso já já. Para o dipolo infinitesimal, a gente pode praticamente fazer uma igualdade aqui. Tá? Já que ele é infinitesimal, ele é tão pequeno quanto a gente queira que ele seja. Então, a gente tipicamente iguala. A gente não diz nem que está aproximando, a gente iguala mesmo. Se o dipolo é muito curto, e entenda por dipolo curto, L menor ou igual que lambda sobre 10, não chega a ser o infinitesimal, mas ele é muito curto. Tá? Aí sim a gente pode fazer mediante aproximação, com algum erro calculado, algum erro bem medido, bem identificado, a gente sabe qual é o erro que está cometendo, é um erro considerado aceitável, a gente vai e faz essa aproximação aqui. Tá? E existem os dipolos finitos, quaisquer, que pode não ser um dipolo curto. Tá? E a gente vai observar que tipo de aproximação se faz em cima de R grande. É algo não tão simplório como aproximá-lo por R, já não posso fazer, eu estaria cometendo um erro muito grande se fizesse isso,
porque agora ele é um L maior do que lambda sobre 10. É um dipolo finito qualquer, como eu estou botando aqui a figurinha. Geometria de um dipolo finito. Tá? Então está ele lá em Z, L sobre 2 para cima, L sobre 2 para baixo, coordenada Z' ao longo dele. A integral vai ser uma integral aqui nessa linha. Tá? Ponto de observação é rθφ. E eu tenho aqui o meu R grande, ó, que é quem eu vou tentar simplificar, medido de cada ponto em cima da estrutura até o ponto de observação. Que claramente não vai ser aproximado por R pequeno. Então vamos tentar trabalhar nessa aproximação, tá? E ver com isso o seguinte: a partir de que distância está o meu observador para que a aproximação que a gente está propondo aqui é válida. Tá? Então ela será válida quanto mais distante eu estiver da origem, quanto mais longe eu estiver. Que distância que seria essa daí? Tá? Então vamos tentar trabalhar nisso. Primeiro, vamos supor que esse dipolo ele é muito fino. Ele ser muito fino, a gente já usou isso outra vez. Significa que o raio dele da seção reta é muito menor do que lambda. Quando isso acontece, eu olho para essa geometria, se o raio aqui é muito pequeno, o raio, vocês concordam que ele é uma grandeza que ele está se estendendo por x e por y. Certo? O raio não aparece aqui em Z. Z é o comprimento da antena. Então, se eu digo que esse raio ele é desprezível, eu estou dizendo, então, que variáveis da antena aqui, x' e y', eu estou igualando a zero. Isso que significa dizer que essa antena é de espessura desprezível. Então, quando eu faço isso e jogo isso dentro dessa expressão de R grande, isso aqui nada mais é que R grande escrito de maneira retangular. Então, eu tenho x, que são as coordenadas lá da observação, x, y, z, né? Eu tenho x', y', z', que são as coordenadas em cima da fonte. Essa continha aqui é mera geometria, me dá quem é o R grande. Então agora eu vou zerar, zerei aqui e zerei aqui, tá? Com isso me dá x², y². Aqui eu vou fazer esse quadrado, ó, me dá z² menos 2z' mais z'², certo? Quando eu pego esses três aqui, ó, essa soma aqui desses quadrados, isso daqui é o R pequeno ao quadrado. Sabemos disso, é mera geometria também. E se a gente ainda lembra que eu posso escrever Z como essa projeção aqui, ó, é o meu R, né? Projeção dele por meio de cosseno θ. Também é mera geometria. Tá? Usando aqui dois elementos de coordenadas esféricas, o R e θ, para escrever quem seria o meu R projetado em Z. Tá? Fiz essa projeção, como é que fica então o meu R? R grande. Fica a raiz de R2 menos 2 vezes Z, ZR cosseno θ, tá aqui, ó, R cosseno θ, que multiplica Z' e que soma com Z'². Então está aqui quem é o meu R grande. Eu quero introduzir uma aproximação nesse R grande. Ficar de uma coisa mais simples da gente fazer nossas contas. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma expansão. Isso aqui é o que a gente já obteve. Tá? Vou fazer uma expansão binomial desse R grande aqui. Então olha lá no apêndice como é que eu faria uma expansão binomial de uma coisa com esta natureza aqui, com esta cara. E aí vocês vão concluir que eu faria uma expansão até infinito de parcelas desse formato aqui. Tá? A gente já vai partir disso. Tá bom? Então, R grande podendo ser escrito dessa maneira, ele está dependendo de tudo que ele precisa depender. Tem o R pequeno, tem o Z', né? E tem aqui o θ aparecendo, já que eu fiz essa projeção, né? O θ ele nos acompanha, ele veio daqui, está nos acompanhando nessa expansão binomial. E aí a grande questão é,
como é que eu vou aproximar isso? Como é que eu vou truncar esse R grande aqui para ele ficar uma coisa mais simples de resolver, sem que eu cometa um erro proibitivo, cometendo um erro que seja um erro bem mensurado, que eu decida que esse erro aí eu posso cometer sem problema nenhum. Tá? Como é que é isso? Vamos observar umas coisas aqui. Aqui aparece R no numerador. Tá? Aqui ele não está aparecendo. Todas as outras parcelas da terceira para frente vão ter a seguinte característica. Elas vão ter esse parênteses aqui, que aparece o θ dentro de seno ou dentro de cosseno. Aparece o Z' elevado a expoentes. Tá? Mas uma coisa fundamental que aparece é que, multiplicado a esse parênteses, aparece 1 sobre R elevado a expoentes cada vez maiores. O próximo é 1 sobre R3 e por aí vai. Ou seja, para pontos muito afastados da origem desse meu sistema de coordenadas, eu vou ter esse multiplicador aqui como sendo algo muito pequeno, cada vez menor, tornando essas parcelas cada vez menos significativas no cômputo total de quem é essa distância R. Lembrando quem é R, distância entre cada ponto da antena e o observador. Então eu acabei de concluir por essa expansão binomial uma coisa que não estava tão clara, olhando para cá, que é essa influência de R aí, tá? A cada vez que eu estou mais distante, essas parcelas vão ser cada vez menos significativas. Isso é uma conclusão muito importante. Tá? De modo que a gente pode chegar à seguinte conclusão. Isso já se observou. Parcelas de ordens superiores são desprezíveis. Ordens superiores é qualquer ordem a partir de 1 sobre R elevado a 1. A partir daqui já seria desprezível. Desde que R seja muito maior do que Z'. Tá? Ou seja, se eu garanto que eu estou em distâncias R muito maiores do que isso daqui, ó, esse Z' aqui, que é elevado a 2, 3, 4, esse numerador está crescendo. Então reparem que tem uma relação aqui entre isso aqui que está crescendo e isso aqui que está caindo. Né? Se eu garanto que o R é muito maior do que o Z', eu vou garantir que o predomínio está sendo nesse fator aqui, ó, que vai ser um fator redutor dessa parcela como um todo. Isso vai acontecer para todas elas a partir dessa daqui. Então eu tenho que garantir isso. R muito maior do que Z'. Tá? Pegando o valor máximo que o Z' pode assumir, que é lá na pontinha da antena. Certo? Aqui, ó. O Z' ele pode assumir um máximo de mais L sobre 2, ou então menos L sobre 2 aqui. Então R tem que ser muito maior do que isso. Ou seja, eu tenho que estar muito afastado da antena. E daqui a pouco a gente converte isso em uma coisa mais palpável. Então, olha, começar a falar de campo distante, vamos tentar concluir quem seria esse tal campo distante que a gente vem falando sobre ele. Eu vou aproximar o R meramente pelas duas primeiras parcelas dessa expansão binomial. Então, todo mundo que é de ordem superior, que é da terceira para frente, eu estou jogando fora. Eu vou dizer que o meu R grande é R pequeno menos Z' cosseno θ. E vou investigar qual é o erro que eu estou cometendo ao fazer isso. Então está lá quem é R grande. Entre todas as parcelas desprezadas, a mais significativa é a terceira. Tá? E aqui tem 1 sobre R elevado a 1. Então ela ainda tem alguma relevância ali e eu já estou jogando ela fora. Tá? Eu vou manter a minha análise em cima dela. Ela é a mais significativa de todas. Eu vou pegar para que valor de θ ela tem seu valor máximo. Aqui é um seno quadrado de θ, né? Então o máximo disso aqui é igual a 1, que acontece para θ igual a π sobre 2. Ela vai ter o seu valor máximo igual a 1 sobre R
z' ao quadrado sobre 2. Está aqui o valor máximo dela. Tá? E olha o que é curioso. Para esse mesmo valor de θ, a quarta parcela vale quanto? A quarta, para θ π sobre 2, isso aqui vai dar 1, mas isso aqui vai dar 0. A quarta vai zerar. E dá para demonstrar que todas as outras daqui para frente, para θ igual a π sobre 2, também vão zerar. Então olha que interessante, a gente chegou numa situação em que essa daqui, que é a mais influente, vai ter seu valor máximo, que é θ igual a π sobre 2. E exatamente nessa circunstância, todas as outras são zero. Então o nosso erro, de fato, está concentrado só aqui. E aí é aqui que a gente vai focar o nosso desenvolvimento para descobrir que tal de distância é essa aí, a partir da qual fica válido a gente fazer essa aproximação. E qual é a ordem de grandeza desse erro que a gente está cometendo, já que a gente está cometendo um erro ao fazer a aproximação. Então vamos aqui para um desenvolvimento. Tá? Isso aqui é o que eu acabei de dizer, botei escrito aqui para vocês. Tá? Então vamos analisar o erro cometido quando eu desprezo essa terceira parcela da expansão binomial. Então ela é dada por isso aqui, que a gente vai fazê-la um valor máximo, θ π sobre 2, ela vira isso aqui, até aqui a gente já tinha chegado. E ainda, né, quando que isso daqui é máximo? Quando o z' está lá nos extremos da antena, mais ou menos L sobre 2. Aí quando eu jogo isso, olha, o L sobre 2 aqui vai ficar L2 sobre 4. E esse 4 vai multiplicar com esse 2 aqui, vai dar 8. Então vai dar L2 sobre 8, que multiplica 1 sobre R. L2 sobre 8R. Então aquela parcela mais significativa se transformou nisso daqui, dependendo de R, dependendo do comprimento da antena. Como as parcelas seguintes valem zero, a diferença de comprimento entre o percurso exato, se eu não estivesse fazendo aproximação, e o aproximado, qual é essa diferença de comprimento? É dado por aquilo que eu estou jogando fora, nessa condição aí. Né? O que eu estou jogando fora é esta coisa aqui. Certo? O restante vai estar zerado para θ π sobre 2. Que é a pior circunstância dessa daqui, é que ela vale mais. Então a gente está fazendo a análise adequada aqui. Tá? A gente está chegando numa solução em que ao invés de eu usar o valor exato, eu estou usando o exato e arrancando fora esta coisa aqui. Tá? Essa é a aproximação que a gente está fazendo. E aí acontece o seguinte, o que a gente tem que analisar no fim das contas? Se ao invés de dizer que esse caminho entre um ponto na antena, né, e o observador ele é dado por R grande, ao invés de dizer isso, eu estou dizendo que é dado por uma outra coisa, que é uma aproximação, que eu estou tirando fora um pedacinho dessa distância aí, tá? Qual é a análise, no fim das contas, que eu tenho que fazer? O quanto que está isso daí trazendo de alteração em fase. Tá? Porque se a onda que saiu da antena, a onda harmônica, né, uma cossenoide, está percorrendo uma distância R grande, ela está chegando com uma certa fase no observador. Se eu estou dizendo que é uma outra coisa, eu estou calculando então que seria uma outra fase. Essa análise em termos de fase é fundamental, porque o nosso cálculo lá integral, ele tem lá aquele fator de fase, aquele E elevado a menos J KR grande. E ali pode ser um impacto muito grande eu estar mexendo nessa distância. Os impactos em fase, eles podem ser muito significativos, dependendo da frequência que a gente está trabalhando. Muitas vezes mais significativos do que uma aproximação que você faça na amplitude. Uma diferença em fase pode ser sair de um pico e ir para um vale, coisa do gênero. Tá? E em alta frequência, uma diferença muito pequenininha de distância, que você está desconsiderando ali na sua aproximação, em fase pode ter um significado muito, muito importante. Tá? Então a gente vai tratar agora em fase. E olha que coisa interessante que já se concluiu ali por meio de várias pesquisas. Tá? Para a maior parte das antenas com L acima de lambda,
que é onde a antena já começa a ficar grande, e pode ser crítico essa questão de diferença de fase entre exato e aproximado, coisa que para pequenininha não seria relevante. Erros de fase de até π/8 radianos, isso significa 22,5 graus, entre a formulação aproximada e a exata, não é crítico. Isso já é bem documentado na literatura. Então, se eu bolo uma aproximação que vai me introduzir um erro de fase em relação à solução exata, e esse erro não ultrapassar π/8 radianos, 22,5 graus, via de regra, está ok. É uma boa aproximação. Não é um erro grave de se cometer. Então é com ele que a gente vai trabalhar. Tá? Então vamos lá, a gente tinha calculado aqui, vamos só relembrar aqui, ó, a gente tinha chegado a um valor de distância, que é aquele valor que é a diferença entre a exata e a aproximada. Elas diferem por isso daí. Só que é na distância. Como é que eu converto um delta de distância num delta de fase? Como é que eu passo de distância para fase considerando oscilações harmônicas? Dá para fazer tranquilo isso, né? Eu vou até relembrar aqui, ó. Regrinha de 3. Pegue, por exemplo, na distância. Se eu andar na distância um comprimento de onda, lambda, quanto que eu andei na fase? Vocês sabem, eu andei 2π de fase. Né? Se eu, ao invés de andar lambda, eu andei L2/8R, que é aquilo que a gente já tinha descoberto, qual é o delta fase correspondente? Então eu quero calcular esse delta fase aqui. Ó. Esse delta fase vai dar essa coisa aqui, que simplificando é isso daqui. Aí aqui eu só chamei a atenção para vocês, olha, não era necessário a gente fazer essa regra de 3, não. É só se você se esquecesse do seguinte, como é que eu vou passar de distância percorrida para a defasagem correspondente? É multiplicar a distância pelo número de onda K. K é 2π/λ. Olha como é que essa regra de 3 nos fez exatamente multiplicar 2π/λ por L2/8R. Então o número de onda ele faz exatamente isso. Né? Por isso que a gente chama de fator de fase, aquele E elevado a menos JKR. O K é o número de onda, que está multiplicando R, que é distância, tá? KR está me dando fase. É isso daqui que a gente acabou de obter, para quem não se lembrava. Tá? O K é o nosso número de onda. Então o nosso delta fase, que é o que interessa, é essa coisa aqui, ó, πL2/4λR. E a gente acabou de ver, tá, que esta defasagem, tá, não pode ser maior do que o quê? π/8. Então a gente vai construir a nossa inequação aqui. Ó. πL2/4λR menor ou igual que π/8. A gente está impondo isso. Quando a gente impõe isso, a gente vai descobrir o quê? Uma distância R a partir da qual isso aqui é válido. Que agora é só a gente fazer essa continha aqui, a gente vai isolar esta coisa aqui para R, que é o meu grande objetivo desde o início. Qual é o R a partir do qual é válido essa aproximação que eu estou fazendo? Então, simplificando aqui, da L2/λR tem que ser menor ou igual do que meio, tá? Cortei π com π, tenho 4 com 8 aqui. Fazendo essa continha, eu descubro que R tem que ser maior ou igual do que 2L2/λ. Ou seja, para valer isso daí, essa aproximação, garantindo que eu estou atendendo a isso daqui, basta que eu esteja num R, tá, que seja maior do que 2 vezes o comprimento quadrado da antena sobre o comprimento de onda daquela oscilação que você está fazendo irradiar pela antena. 2L2/λ. É L porque é uma antena filamentar. Será que eu posso extrapolar isso para uma antena qualquer, bidimensional, e até tridimensional, em que
eu tenha a maior dimensão daquela antena seja uma dimensão D qualquer. Se é uma antena parabólica, é o diâmetro da parábola. Se é uma corneta, é a diagonal da abertura dela. Uma corneta retangular seria a diagonal dela. Trocar L por esse D, que seria a maior dimensão da antena. E aí vale para uma antena qualquer? Sim. E aí a gente chega finalmente no nosso 2D2 sobre lambda. Estão lembrados? Fronteira para campo distante. Então vem daí essa ideia do campo distante. É claro que existem outras coisas que acontecem aproximadamente a partir daí. Tá? Frente de onda esférica, localmente plana, E e H ortogonais entre si e ortogonais à direção de propagação. A gente sabe dessas coisas, é a onda TEM. Muitas coisas acontecem aí, mas essa definição, essa amarração do 2D2 sobre lambda vem desse cálculo aí. Então, finalmente, a gente descobriu de onde é que vem esse nosso 2D2 sobre lambda. Tá? E aí a gente está pronto para finalmente ver quais são essas aproximações que a gente vai usar nos nossos cálculos. Tá? Para termos em que tem a fase presente, esses termos aí eu vou pegar onde é que tem R grande e vou trocar por R menos E' cosseno θ. Está feita a aproximação, isso vai tornar as integrais muito mais simples. Tá? Agora, onde tem amplitude, a gente pode continuar com aquela aproximação de R grande aproximadamente Rzinho. Não preciso introduzir essa complicação aqui não. Posso fazer se eu quiser, mas vocês vão perceber que fazer as contas de amplitude com essa aproximação ou com essa aqui, diferenças irrisórias que na prática não compensa o elemento dificultador que você introduziu. Não compensa. Então, em termos de amplitude, eu posso ficar desse jeito, mas a fase que é mais crítica, como eu já comentei, você vai ter que fazer isso. E olha que interessante se a gente for analisar geometricamente o que significa essa aproximação aqui. Tá? Vejam bem, aqui é o R, tá? Aqui é o nosso R pequeno, de esféricas. Se eu traço essa perpendicular aqui, ó, tá? Ela é perpendicular ao R pequeno, quem é essa dimensão aqui? Ó, eu faço essa projeção do Z' aqui, né? Aqui eu tenho θ, ó, θ é essa abertura aqui, coordenadas do observador, né? Que eu estou tratando de R. E essa medida aqui é exatamente o Z', né? Cosseno θ. É esse tamaninho aqui. Então olha que interessante. R grande, eu estou escrevendo como R pequeno menos Z' cosseno θ. Então eu estou dizendo que R grande é aproximadamente essa dimensão aqui, ó, que começa aqui, onde está o cursor, até para cá. Essa é a aproximação que eu estou introduzindo. Essa coisa só é absolutamente verdadeira, tá, se acontecer esse paralelismo aqui, certo? Esse paralelismo que eu estou desenhando aqui, ele é uma coisa meio forçada. Ele é tão mais verdadeiro quanto mais distante tiver o P. Se o P estiver muito, muito longe, visualizem aí. Vocês vão concordar que esse R grande vai ser aproximadamente paralelo ao Rzinho. Tá? Para qualquer ponto que eu esteja aqui em cima. Aproximadamente. Então, essa é a aproximação que a gente está fazendo. A gente está introduzindo esse paralelismo aqui. Só verdadeiro para P muito grande. Certo? É aquela história, né? O Sol está tão distante da gente que a gente aproxima os raios solares chegando como linhas paralelas. Porque a gente está muito distante do Sol. Então, se eu tenho essa distância aqui suficientemente grande, a gente já concluiu qual é ela, tá? O 2D2 sobre lambda, é isso aqui que está acontecendo aproximadamente.
Essa interpretação geométrica é bem interessante, porque ela é muito clara. Tá? É esse pedacinho aqui que é a nossa aproximação. E aqui só repetindo algumas coisas que acontecem lá em campo distante, a gente já teve essa discussão, diagrama, né? 3 exemplos de um diagrama de uma mesma antena, como é que ele é computado em cima da fronteira de campo distante, o dobro desse valor e a outra tendendo para infinito, a gente já fez essa discussão. Trouxe essa figurinha de novo aí. Bom, vamos agora trocar um pouco de assunto, mas a gente está falando ainda de cálculos feitos em cima de antena filamentar. Tá? Vamos dar uma incrementada naquele nosso entendimento de Perrad, tá certo? Juntando com o entendimento ali das potências que estão ali no entorno da antena, em distâncias pequenas da antena também. Vamos calcular tudo que a antena está emitindo, seja reativo, seja a parte real, a parte resistiva. Tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai lançar a mão daqueles campos que vocês calcularam lá no exercício, que são exatamente os campos E e H para o dipolo infinitesimal, a partir do potencial vetorial A. A gente vai pegar aquele resultado de vocês e vai usar aqui. Então vamos calcular o vetor de Poynting. Lembra que um grande objetivo de se calcular campos é porque a gente precisa calcular vetor de Poynting, e a partir dele, se a gente multiplicar por R2, a gente tem intensidade de campo, que nos ajuda a calcular quem é o diagrama de radiação. Tá? Então está lá, vetor de Poynting, calculado a partir de E, vetorial H conjugado, usando valores máximos, né? Por isso que tem esse 1/2 aqui. Então, se vocês lembrarem, o E ele tinha componente R, componente θ, e o H só tinha componente φ. Vocês calcularam isso no exercício. Então tá lá. Vamos fazer esses vetoriais aí, desses unitários. Então eu tenho AR vetor a φ, isso dá menos a θ. E eu tenho a θ vetor a φ, isso dá AR. Tá? Então a gente chega nisso daqui. Finalmente, eu denomino aqui, ó, essa parte aqui em R, eu coloquei ela para cá, é o vetor de Poynting em R, tá? Menos o que eu estou chamando de vetor de Poynting em θ. Então a gente já descobriu o seguinte, vetor de Poynting vai ter componente em R, essa densidade, tá, de potência, vai ter em R e vai ter ortogonal em θ. Já é uma conclusão interessante, que a gente vai falar sobre isso. Então tá lá. Tá? Aí agora vamos pegar aqui quem é WR. A gente vai precisar, ó, lembrando que ele é dado por isso, que a gente acabou de concluir. Vamos pegar lá quem era o Eθ e quem era o Hφ conjugado, que vocês calcularam. O conjugado é só a gente trocar o sinal da parte imaginária. Vamos fazer esse produto aí, dividir por 2. É isso daqui. Tá? Aqui não tem nenhum mistério, é o cálculo que vocês já fizeram. Então aparece essa coisa aqui, com parte real e parte imaginária, como era de se imaginar. E Wθ, mesma história, vai aparecer isso daqui. Então descobrimos quem são essas duas componentes aí, essas duas projeções do nosso vetor de Poynting. Radial e transversal em θ. Agora vamos lá fazer um grande interesse nosso, calcular essa potência na direção radial. Estou chamando de potência complexa porque W é complexo. Então a potência furando ali uma superfície esférica, eu quero aquela potência radial, que é a que me interessa, é a que está saindo na direção radial para chegar num receptor. A gente já fez essa conta, quando a gente calculou potência média e que depois a gente chamou de Perrad. Tá? Já sabemos que ele é calculado por meio dessa integral dupla na superfície fechada. Joguei aqui no W o que a gente sabe, que é o W. ds, o nosso elemento de área. Tá? E olha o que acontece aqui.
que a gente já sabe, estou reforçando, WR com Wθ. Eu tenho esse produto interno, AR, e a θ com AR. O que dá o interno do AR com AR? Dá 1. É o que está projetado na nossa direção de interesse. Agora, o que dá o Aθ com AR? São ortogonais. O produto interno vai dar 0. Ou seja, tudo isso aqui que está dentro de Wθ, toda essa potência aqui, o que acontece? Ela não é uma potência que está dentro da nossa P calculada. Ela é uma potência gerada pela antena, uma densidade gerada pela antena, sem dúvida nenhuma, ela existe. Tá? Mas quando eu calculo a nossa potência de interesse, que está na direção radial, Wθ não tem a menor contribuição, porque ele é ortogonal. E ao mesmo tempo, a gente ainda pode reparar o seguinte, ok, ele não dá contribuição nenhuma. Mas vamos olhar para como é que ele é. Repara que ele tem o J aqui, o que o torna imaginário, multiplicando um colchete que não tem nada aqui de imaginário, é todo real. Ou seja, W na direção θ é inteiramente imaginário. Não é uma energia real, uma energia propagante, que eu usaria para a realização de trabalho, energia viajante que a gente chama. Não é. Então ele é ortogonal, não está dentro de P, que a gente está calculando, mas ele é integralmente imaginário. Ele é aquela parte reativa, associada aos campos que são muito próximos. Depois, não nesse vídeo, a gente vai fazer uma análise ainda melhorada dessa questão próximo e distante. É o momento em que a gente vai analisar esse R aqui no denominador, esse aqui também. Não vai ser nesse momento. Então está lá o nosso P, onde só aparece WR, como era de se esperar. E aí jogando WR aqui dentro, tá? Fazendo aí a conta, tá bom? Eu tenho, quem era o nosso WR? Tá ele aqui, ó. Então muita coisa vai sair dessa integral. A integral é em θ e φ. Tá? Sendo θ não vai sair. Então a gente resolvendo chega a essa coisa aqui. Então o que a gente conclui? Potência, vamos voltar para cá. Potência é dada, isso daqui tudo é real, que multiplica esse colchete. Vai multiplicar por 1, vai continuar sendo real. E vai multiplicar por uma parte imaginária. Olha que coisa interessante. Potência que a gente calculou tem uma parte real, tem uma parte imaginária, que o Balanis usou essa notação. Isso daqui é uma parte magnética e outra elétrica, a gente não precisa se ater muito a essa notação, não. O que a gente precisa deixar claro aqui é que tem uma parte real, uma parte imaginária. A parte real, eu estou usando a nomenclatura que a gente já aprendeu antes, PRAD, propagante. Tá? Então repara, mesmo na direção radial, nem toda a potência é esse PRAD real, resistivo, na analogia que a gente costuma fazer com circuitos elétricos, seria potência resistiva. Tá? Não é aquela potência que está em troca com o elemento radiante, como é a parte reativa. É aquela potência que você lançou e ela vai realizando aquele trabalho ali, que para a gente em antenas é associado à propagação. Ela está indo embora, sem nenhum decaimento, como já já a gente vai perceber. Então quem é PRAD? Está aqui. PRAD é isso aqui. Olha que interessante, o Balanis, até aqui eu peguei o material do próprio Balanis, está em inglês. Olha que interessante, depende de R? Não depende de R, como ele diz aqui, permanece constante com o aumento de R. Você está se afastando da fonte, PRAD não decai. Quem quiser, dê uma pausa aí para assimilar bem isso. Eu estou me afastando do elemento radiante da antena.
E eu estou dizendo que potência radiada não decai, porque ela simplesmente não depende da distância. Está aqui, não depende de R. Para quem deu pause e voltou aí, o que é uma compreensão disso? Tem algum absurdo nisso? Mas como é que pode? Uma potência que eu estou me afastando, a potência não está decaindo? Não, não está decaindo. Eu lancei uma certa potência, que conforme eu estou me afastando do elemento radiante, essa potência aí está se distribuindo em cima de uma superfície esférica de raio cada vez maior, conforme eu estou me afastando. Esta potência toda integrada, tem alguma razão para ela estar diminuindo ao longo da distância? Não, ela está todinha ali. Quem está diminuindo é a densidade dessa potência. Essa sim está diminuindo. Tá? Potência por área. Tá? Essa área cada vez maior. A densidade está diminuindo. Tá? Então, façam aí essa análise, esse conceito, né, de que a potência ela é constante, tá? Não está decaindo com a distância, com R. Mas a densidade sim. Tá? Isso tem inclusive relação com aquele conceito que a gente viu no finalzinho da unidade 1, a formulação de Fries, que dá aquela ideia da atenuação em espaço livre. Lembrem, a gente pode retomar isso no nosso próximo encontro síncrono, para isso ficar muito bem sedimentado. Essa ideia de que quem cai é a densidade, não a potência. Bom, e a parte imaginária, né, quem multiplica por J, é isso daqui. E olha a observação feita. Decai muito rapidamente com o aumento de R. E é isso mesmo, olha. Essa sim tem dependência com R, é uma dependência extremamente forte. Depende com 1 sobre R3. Ou seja, já a uma distância não muito grande da antena, essa coisa aqui já decaiu muito e você já não consegue mais observar essa porção reativa. Lembre-se, isso tem tudo a ver com esse conceito de campo distante. Lá em campo distante eu já estou tão longe, isso daqui já evaneceu, já foi para zero. Só sobreviveu esse perrade aqui. Isso acontece em campo distante. Essa coisa aqui só existe de uma maneira que tem alguma significância muito pertinho da antena, com R muito pequeno. Então olha como é que a gente compõe a parte imaginária, tá? A parte de potência imaginária reativa da antena. Ela vai existir muito pertinho da antena, sendo dada por essa parte aqui radial, e ela tem aquela parte que está lá no ômega θ, também existe para pontos muito próximos, porque essa daqui está dependendo com 1 sobre R3, e 1 sobre R, olha, 3 mais 2, 1 sobre R5. Então tem duas parcelas aqui, um R3 e um R5. As duas vão cair muito rapidamente com o aumento de R. Então reparem, é por isso que aquela parte reativa ela existe só muito próxima da antena. Sendo que parte delas não está nem associada à direção radial, parte dela é o Wθ. E aquela associada à direção radial também vai morrer muito proximamente à antena. Então está aí a explicação por meio dos equacionamentos. Isso, de maneira geral, é o que vai acontecer com qualquer antena, embora a gente tenha feito esse desenvolvimento para o dipolo infinitesimal. Esse comportamento a gente vai verificar em todas as outras. E aí, finalmente, a gente entra na ideia de resistência de radiação. Não é a última vez que a gente vai falar desse assunto, mas a gente aqui já vai ficar, pela primeira vez, uma ideia mais consolidada do que é aquele RR. A gente vem carregando há um tempão e ainda não está assim tão claro como é que ele aparece no equacionamento da potência radiada. Então a gente vê o seguinte, Prad é dado por isso. O RR não é aquele parâmetro da antena que eu sempre disse, olha, a gente ainda vai entender melhor ele, mas por enquanto saibam
que ele é relacionado ao mecanismo que possibilita uma antena radiar. Ele é relacionado ao mecanismo de radiação de uma antena. Ora, se ele tem essa relação, a gente criou isso daí com esse relacionamento, com a radiação da antena, nada mais natural que ele apareça nessa definição aqui. Ó. P-rad é dado por isso, mas, como toda potência, ela pode ser escrita o quê? Módulo quadrado de corrente que multiplica a resistência. Aqui tem esse 1/2, porque essa corrente aqui é valor máximo, não é valor RMS. Então, meio de módulo quadrado de I0 que multiplica uma resistência. Né? Resistência é onde está sendo dissipada, numa analogia com circuitos elétricos, dissipada aquela potência ali. E olha que coisa interessante. Dissipada um certo valor de potência, mas na verdade aqui para a gente, em antenas, é a potência que vai ser, no fim das contas, radiada. Porque eu estou falando de P-rad. Meramente por conveniência de fazer esse tipo de analogia, a gente vai e insere aqui um RR, que não é uma perda, não é uma conversão ali, por meio de Joule, né? Um efeito ôhmico, não é isso. Isso a gente sabe que acontece em cima de RL, mas aqui eu estou falando da radiação, mas escrevendo dessa maneira conveniente aqui. E aí eu dou uma significância aqui para quem é RR. Então agora eu posso escrever quem é RR. Eu tenho essa igualdade aqui, eu posso resolver isso para RR. Que é o que está feito aqui. Ó. RR deu isso aqui. Depende do comprimento da antena, depende de lambda. Esse RR é de quem? É de uma antena muito específica. É do dipolo infinitesimal. Dipolo infinitesimal, tipicamente a gente define dessa maneira. O L menor ou igual que lambda sobre 50, a gente já passa a chamar de infinitesimal. Entre isso daqui, lambda sobre 10, a gente chama de curto. E acima é o dipolo finito qualquer. Então, para um dipolo infinitesimal, RR é dado por essa coisa, dá para a gente fazer essa conta analiticamente. O que a gente vai ver num próximo momento é que RR para antenas quaisquer, ele pode ser uma coisa mais complicada do que isso de a gente calcular. Essa forma analítica, assim, simplificada, ela é um pouco mais difícil, dá para fazer, mas é mais complicada, a gente vai chegar a equações muito maiores do que isso daqui. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos depois. Mas esse é o significado, então, de RR. Então, é daqui que ele vem. Tá? E olha com o que ele depende, tipicamente, comprimento da antena, comprimento de onda. É natural que ele dependa dessas coisas. E que cada antena tem o seu RR característico. Tá? Então, pessoal, era isso para esse vídeo. Esse assunto a gente continua falando dele em momento síncrono. Tá bom? Em que a gente vai poder esclarecer melhor isso tudo e ver até alguma exemplificação da gente fazer uma extensão aí desses cálculos para algumas outras situações, para a gente praticar e sedimentar isso, vai ficar tudo muito bem claro, tá bom? Então, obrigado por terem assistido e até a próxima. Até mais.